Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Mais, no seu canal do Pode Mais, obviamente, mostrando propaganda já. Pessoal, muito legal ter vocês aqui, espero que vocês tenham curtido o da semana passada, né, infelizmente na semana passada não tivemos, né, tivemos probleminhas técnicos aqui, de treco mesmo. Tivemos problemas técnicos aqui, nós fizemos uma gravação com o Paulo Matraca. No fim, tivemos problemas técnicos de renderização de vídeo. O vídeo corrompeu, né? Mas eu, meu querido amigo produtor e o dono da fábrica da Bombril, Alexandre, a gente simplesmente conseguiu identificar o problema, conversamos com alguns amigos que estão na área aí do áudio e do vídeo e nós conseguimos verificar o que estava acontecendo. Nós estamos trabalhando nesse instante de uma forma um pouco diferente e a gente espera que tudo vá correr normalmente, como deve ser a partir de agora, sem mais contratempos, ok? Então é o seguinte, é como se a gente voltasse do zero. Vocês estão vendo no card, no canto aqui em cima, nesse instante, no card que a gente teve bate-papo lá com o Thiago e com a Eline da Prata Seguros. Então, vocês que perderam, querem assistir novamente, está aí a possibilidade de vocês assistirem. Ou se vocês não quiserem interromper esse vídeo para acessar o card, vocês podem esperar o final aqui do nosso podcast, tá? Para vocês acessarem o quadrinho que vai estar lá no fim, vai aparecer para vocês sempre o podcast anterior, beleza? Lembrando que esse aqui ainda está sendo gravado, nós estamos ainda em fase de gravação, né? E a gente grava e na semana seguinte a gente solta para vocês. Mas o chat está aberto para comentários e vocês podem lançar os seus comentários à vontade e a gente vai estar lendo, respondendo vocês. Belezura? Podemos seguir? Sensacional. Pessoal, estamos finalmente tendo auxílio. Tem empresas que estão acreditando nessa bagunça aqui e estão começando a aparecer e a dar pra gente uma carta branca, né? Vamos dizer assim, né, Alexandre? Vamos dar carta branca pra gente aqui, pra gente poder começar a trabalhar. Quem são eles? Justamente a Prata Seguros, né? A Prata acreditou, viu o potencial na gente, meu tio, o Thiago e a Eline, eles viram esse potencial aqui no podcast e estão auxiliando. Então a Prata Seguros, você que necessita de fazer o seu seguro em vários âmbitos, presta um serviço nesse aspecto. Seguro de automóvel, seguro de carga, seguro residencial, seguro de vida. Eles têm uma gama de seguros e variações e gama de preços que vão se adaptar ao bolso de vocês da melhor maneira possível. Então contate a Prata Seguros. A Prata Seguros está com todo descritivo aqui, tudo que vocês precisam saber da Prata vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acessar, entrar em contato, fazer sua cotação, conversar com o Thiago, conversar com a Eline e mandar bala lá. Eles vão estar justamente abertos a prestar para vocês todo o atendimento necessário para tirar todas as dúvidas e trazer o melhor serviço de seguro para vocês. Lembrando, seguro é um negócio que falta uma cultura sobre seguro na mente dos brasileiros, né? Para vocês assegurarem tudo aquilo lá, porque às vezes as pessoas pensam simplesmente no valor, tal, ficam meio assustadas, mas esquecem que numa eventual emergência, quando falta o seguro, aí vai lembrar, quando está tudo em ruínas. Então não espere isso acontecer, faça acontecer, né? Assegurando o que vocês precisam para eventuais incidentes. Beleza? Então contate a Prata Seguros, está aqui embaixo na descrição. Outro parceiro muito legal que está com a gente na tela para vocês, a Astral Cables, e já estava meio que desde o começo com a gente, né? A Astral Cables fazendo cabos de qualidade. Esse áudio lindo, maravilhoso que está chegando para vocês nesse instante é também proveniente de boa captação, né? De áudio, mas os cabos fazem esse serviço. Geralmente, isso é uma coisa que vou trazer para o produtor aqui, o Alexandre vai até concordar comigo, a gente quebra a cabeça com um monte de coisa que acaba dando errado. E tanta coisa pode dar errado quando é simplesmente um bendito de um cabo que está com algum defeitinho ínfimo, mas que prejudica toda uma cadeia de trabalho por causa de um cabo. Às vezes a gente pensa que é todo equipamento grande, uma mesa de som, um microfone, quando é um cabo. Então, se você tem a segurança de um cabo de qualidade, daí você acaba se preocupando com qualquer outras coisas, menos com o cabo, que é o que menos vai te dar trabalho. Isso aqui é o que menos vai te dar trabalho se você adquirir. Astral Cables tá para você. Esse aqui é um P10,
tá? Para instrumento mono. E eu aqui com o meu convidado que já está presente, a gente vai usar XLR para os microfones, tá? Sob medida, alta qualidade, grandes cabos de mercado usam o mesmo material, não perde absolutamente nada, vocês estão verificando agora, não perde nada, é muito bom, muito resistente, feito sob medida, 1 ano de garantia de fabricação, beleza? Astral Cables também está aqui na descrição, todo o contato para vocês poderem entrar em contato e fazer cotação. E sob medida que eu falo, aqui nós estamos usando 2 cabos de 5 metros, aqui de 5 metros também, mas vocês podem medir em várias outras medidas. Eu preciso de 20 metros? Tem. Eu preciso de 1,5 metro? Tem. É só pedir que a Astral Cables faz para vocês. Beleza? Muito bem. E mais um parceiro nosso, está aqui do meu ladinho aqui, ó, estou já até com um apoio de braço, mas não é para isso que serve. São caixas, pessoal, olha só isso aqui, que maravilha! Caixas da Bruvin Plásticos. Bruvin Plásticos, empresa de Laranjal Paulista, na tela para vocês. Bruvin Plásticos é uma empresa que presta serviços em rotomoldagem de artefatos plásticos. Tá? Eles fazem caixas multiuso como essa daqui, bem preparada, reforçada, com alças e rodinhas. Exatamente. Você pode carregar para lá e para cá. Essa aqui é do meu querido amigo e produtor Alexandre, que a Bruvin cedeu para o Estúdio 49C, para o Alexandre fazer o corre para lá e para cá, porque a gente não fica só aqui dentro, o Alexandre, pelo menos, e eu fazemos vários corres fora. Eu já tenho a minha, o Alexandre tem a dele aqui, tá? Caixas multiuso, para você usar multiutilidade, conservar e tal. Tem várias caixas multiuso, tem caixas térmicas. Você, senhorita e a senhorita que gosta de levar o seu geladinho para os churrasquinhos da vida ou para qualquer outro lugar, mete gelo lá dentro, as caixas térmicas vão manter, sim, muito melhor do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam, tá? As caixas térmicas fazem um belo de um serviço. Aproveitem isso, tá bom? E tem outros artefatos também, artefatos plásticos produzidos em rotomoldagem lá pela Bruvin. Então, a Bruvin Plásticos está localizada em Laranjal Paulista. O contato da Bruvin Plásticos também está aqui na descrição. Acessem o site, tem todas as medidas dos produtos, imagens para vocês para vocês verificarem e tirarem suas dúvidas, porque tem o contato lá. Belezura? Interessou? Vai lá, Bruvin Plásticos, tá? Qualidade para vocês. Então, essas empresas estão apostando na gente aqui e a gente espera que vocês aproveitem essa qualidade em gama de serviços que a gente está aproveitando. E claro, o melhor serviço prestado será aqui através desse bate-papo incrível que vocês vão ter depois da nossa vinheta aqui. Hoje eu recebo Mário Cantadeiro Filho. O marketing nunca foi tão bem divulgado, né? Não só por cartões, né? O Mário vai falar aqui, eu acho que tem cartão virtual também, né, Mário? Então vai comentar aqui, né? E fora os serviços de prestação de marketing, a gente vai falar um pouco de marketing também. A gente vai falar um pouco disso, a gente vai conversar sobre prestação de serviço nesse aspecto. Como é que anda a onda, como é que anda o mercado, vai filosofar, vai falar besteira e a gente vai se divertir aqui, né? Mário, quem que é o Mário? O Mário que fica no conto do vigário. Brincadeira, não, né? E também não é aquele que você sabe onde tá, né? Não, o Mário vai estar presente aqui, batendo papo comigo já, logo depois da nossa vinheta, beleza? Chame a vinheta, meu caro produtor. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, Mário. Muito obrigado por você ter vindo, viu, cara? Opa, estamos aí. Cara, legal. Vamos conversar um pouquinho sobre marketing, né? Mário, eu queria que você aproveitasse o embalo que você está aqui, nessa ilustre presença, para primeiramente se apresentar para as pessoas e falar da onde o senhor é, né? Como é que é a história, porque eu tenho amizade com o teu ilustre filho, né? A gente é bem amiga, ele já me contou algumas coisas, mas eu quero que você elucide, porque, cara, o pessoal tá aqui em Cerquilho há um tempo, né? Tá. O
pessoal da sua família tá Tá. aqui, né? Tem uma história legal aqui em Cerquilho. Sim. E uns corres daqui para São Paulo também, que eu fiquei sabendo. Então, muita coisa andou acontecendo. Sim, mas sim. a gente vai falar um pouco da história de vocês e vai falar um pouco dos trabalhos que você presta, porque, cara, você faz uns trabalhos muito legais, muito bonitos. E é isso que eu quero que você conte pra Opa. gente hoje. Primeiro, eu não posso perder a oportunidade, né? O que tem aqui? Aí tem, Ixi, ó, tem, o negócio, chá o de, negócio tá... tem chá de ervas aí. Deu medo, a hora que você falou chá, deu medo. Deu de medo? ouvir o resto. Bom, boa noite a todo mundo. Conhece o Mário, né? Eu conheço alguns. Tá. Ô, gente, meu nome é Mário. Mário Cantadeiro Filho. Como o Bruno falou, aliás, não só você conhece meu filho, como eu também conheço seus pais há algum tempo já. Sim, exatamente, né? Você mesmo, a gente já conhece. Lá do Centro Espírita, pode Isso. falar, lá dos essênios. Grande pessoal dos essênios, um forte abraço pra todo mundo. E a gente tá, como você falou, a gente tá em Cerquilho, a gente não é de Cerquilho. Eu nasci em Guarulhos, a terra dos Mamonas. E, e muito tempo lá, lá em São Paulo, Guarulhos, muitos anos dando aula de informática. Você começou com isso, você é formado em TI? Alguma coisa? Processamento de dados. Processamento de dados. Isso. Não era, na época... Não era o que tinha. Não era TI, né? Não Tecnologia de informação, era existia. Não processamento de existia dados. essa nomenclatura ainda. Não, na época era processamento de dados, era o top de linha que tinha, vamos dizer assim, dos cursos, né? Sim. Então eu fiz cursos de iniciação na informática, né? Na época não era informática, a gente tinha também um outro nome, agora eu não me recordo. Mas a gente eu fiz os cursos, o primeiro curso, inclusive quando eu lembro dessa história, eu falei, numa aula, eu dei uma travada assim, uma aluna perguntou para mim se fazia tempo que eu dava aula, né? Porque eu tava numa correria, eu saía de casa às 6 para entrar às 9, porque eu saía de Guarulhos para entrar em Bibi. E a gente sabe que São Paulo... 3, 4 horas para chegar no local. Né? Aí dava aula direto até às 9 da noite. Meu pai! Aí das 9 da noite eu corria pro ponto de ônibus e ia chegar em casa às 11, meia-noite, por aí. E todo dia era isso. Então era um desgaste. E isso quando eu conseguia almoçar, né? Porque pegava aula direto. E então era meio complicado, assim. Então chegou uma hora, eu tava num estresse absoluto, assim. Deu burnout, né? Nossa, eu travei, assim, pegar o canetão, né? Eu fui escrever, travei, não consegui escrever mais nada. Eu travei. Na primeira aula da turma. A famosa tela azul. Tum. Foi, exatamente. Ai, caramba! Foi um negócio meio punk, assim, sabe? E aí a menina chegou e me perguntou, você faz tempo que né, o professor trava na primeira aula que vai, né? Faz tempo que você dá aula? E já tinha 1000 anos de bagagem. Aí eu peguei e falei, não, o primeiro curso que eu fiz foi em 85. Isso a gente tava em 2000 e alguma coisa. 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. Ela falou, nossa, não era nem nascida. Falei, porra, podia dormir sem essa. Podia dormir sem essa, podia meu dormir Mário. sem essa. Não, mas aconteceu depois, ixi, a turma, depois eles entenderam, tá? Isso, né, eu consegui levar bem a turma. No fim, acabei precisando abandonar, entre aspas, né? Eu precisei trocar de turma por uma questão de que não tinha um profissional que pudesse dar aula para uma pessoa que ela queria, o que ela queria, né? E acabaram me remanejando. Os alunos ficaram doidos, né?
ossos do ofício. Ossos do ofício, não tinha o que fazer. Aí, beleza. Mas aí foi, durante muitos anos, dando aula em São Paulo, Guarulhos. Já trabalhava com a parte de publicidade, né? Que também na época não era bem esse nome, né? Uhum. Mas já fazia cartões de visita, Legal. convites, fazia um monte de coisa. Eu, de certa forma, né, fui o precursor do home office. Naquela época eu já trabalhava em home office. Né? Tecnicamente, você tendo uma máquina, né, uma CPU em casa, não tinha muito que ter Sim. que ir para escritório. Sim. Né? Não que eu não trabalhasse fora também, trabalhava fora, mas Claro. eu tinha muitos momentos em que eu trabalhava home office mesmo. Uhum. Fui praticamente o precursor do home office. Legal. Mas vamos que vamos. O negócio foi evoluindo e tal. E chegou uma fase da vida que o Léo estava com 7 anos mais ou menos. E a situação lá não estava mais ou menos assim, estava indo, a gente meio que empurrando com a barriga e tal. Uhum. E aí minha mãe tinha se aposentado, não ia poder continuar na loja. Aí meu pai ofereceu para mim uma oportunidade e tal. Eu pensei, eu e a minha esposa pensamos bastante na época no Léo, por conta dele estar aqui. Onde a gente morava não tinha quintal, não tinha nada, então ele praticamente nem via a rua, só via a rua quando ia para a escola e olhe lá. Sim. E a gente pensando nessa qualidade de vida para ele, a gente resolveu vir para cá. Né? Isso foi em 2005, final de 2005. Certo. Quem estava para cá já? Meu pai já estava para cá fazia um tempinho. Ele tinha loja de utilidades, né? Ele na época estava com a loja, agora está com meu irmão, né? Uhum. Mas na época ele estava com a loja. E estava ele, minha mãe e meu irmão. Uhum. Minha mãe ia precisar sair. Aí eu vim para cá para dar uma força e tal. E aí continuei meio que em paralelo. Aí acrescentei, né? Até uma força que a minha cunhada me deu também, a Lília, né? Ela fazia carimbos em São Paulo. Ah, legal. Aí pegou, ela falou, você não quer tentar fazer e tal? Eu falei, nunca tinha feito carimbo, nada, nem sabia por onde começar. Aí ela pegou e falou, você não quer pegar tal? Eu facilito a máquina para você e tal, né? Você vai pagando aí aos poucos e tal. Uhum. Falei, beleza, vou levar. Como é que é a máquina de carimbo? Porque eu já mexi muito com carimbo, trabalhando em escritório, mas como é que se faz o carimbo? É um processo bem... Na verdade, hoje evoluiu bastante também. Claro. Né? Mas na época era um processo bem químico, vamos dizer assim, né? Bem mais químico do que é hoje. Uhum. Ainda existe Em muita alguns aspectos química, ainda né? tem, certo. Mas na época era bem mais químico. Então, é um processo... em certos... no início, assim, ele se assemelha um pouco à revelação de foto. Você faz um filme, passa por um processo... passa na máquina para revelar esse filme. Ele passa por um processo químico também, né, com um líquido químico para ele escurecer, virar um filme realmente. Então, onde fica vazado é onde vai ficar, a borracha vai endurecer. Onde ele fica escuro, a borracha vai ficar mole. É uma resina que um polímero. É um polímero. É um polímero. Tá. Então a gente faz esse processo, na época era até bem mais químico do que outra coisa, então eram vários processos que você fazia na mesma máquina, inclusive. Dava para perder um dos pulmões, de tanto respirar. Olha, tinha hora que era complicado. Ixi, Maria. Mas era um processo bem tudo que é complexo, vamos dizer assim. E acaba sendo realmente mais manual a coisa. Sim, né? No início, o primeiro momento, né, a primeira parte é você fazer a arte. Né? Você faz a arte,
desenvolve essa arte e tal, vê, aí passa por esse processo, né, de revelação, tem um papel especial, né, que você coloca um molde, a arte. Que era tecnicamente um molde, né? Não é. Podia ser, vamos tentar Mais ou menos, associar desse jeito, tá? Aí você coloca esse papel, faz a revelação. O processo é muito parecido mesmo. Assim, eu sei porque eu fiz desenho industrial e comunicação visual. Não cheguei a terminar por alguns problemas, né, contratempos da vida. Mas eu estava estava no 3º ano. Uhum. Então a gente já estava tendo aula de fotografia. Interessante. E o processo é muito parecido. Muito parecido mesmo. Assim, até a questão de química mesmo, a revelação, tal, exposição, você não pode deixar muito tempo, aí você tem que tirar o excesso. É um processo bem complexo. Hoje já é um pouco mais simples, já foi bem simplificado esse processo. A tecnologia ajudou. Ajudou bastante. Legal. Né? Mas é mais ou menos isso. Você faz um filme, aí depois você volta para a máquina, põe esse polímero, né? E aí ele vai endurecer onde tem que endurecer e fica mole onde não é para endurecer. Legal. Né? Aí você gera aquela borracha. Aquela borracha né? que daí você usa as tintas lá, né, específicas para poder, pra poder marcar o que precisa, até a testa dos outros. É bem por aí. E hoje tem muitas coisas assim interessantes. Na época era bem mais simples, né? Assim, não tinha muita variedade de máquinas, né? E as madeiras, tudo, né? Sim, tem os tamanhos específicos também. Né? Hoje, eu praticamente também fui precursor aqui, né? E tenho muito a agradecer também a uma pessoa, a Marcela da Macami, que agora está na PAC Plus, né? É a filha do... É Marcelo? Ai, agora me fugiu o nome o dono da PAC Plus. Tá. Nossa, quanto a empresa dos meus pais comprava coisa da PAC Plus. Então, Meu Deus. A Marcela, então, a Marcela ela montou uma lojinha de bastante coisa, assim, papelaria, essas coisas assim, tudo coisa nova, assim, sabe? Lápis, caneta com bonequinho. Sim. Uns negocinhos bem legal, assim, sabe? Legal. E ela começou aqui, lógico que eu não fui o precursor no geral, mas graças a ela, na cidade, eu fui o precursor desses carimbos de embalagem. Por conta das embalagens serem muito caras, ela comprava sacolas em craft, papel craft. Papel craft. Aí fazia os carimbos, ela pediu para mim fazer os carimbos para ela. Então os carimbos grandes assim, sabe? 10x10, 9x9, 8x8. E ela carimbava as sacolas craft, então ficava o logo dela carimbado. Interessante. E depois disso daí, ela mesmo, não pedi, mas agradeço muito. Ela fez um trabalho assim de divulgação de graça para mim, de graça. Ela fez um trabalho muito legal, muito gratificante assim, o que ela fez. E muita gente começou a pedir depois disso. Que legal isso aí, cara. Foi muito legal. Quando o mercado se ajuda, né? Sim. Quando um cresce, o outro cresce junto. Então, tem uma grande... A gente pode até falar uma filosofada nesse sentido, né? Eu acho que tem muita dificuldade. Esse negócio da concorrência, ela é um negócio que... Uma faca de dois legumes, né? Assim, né? Um quer matar o outro. E são poucos aqueles que dão as mãos. Puta, se esse indivíduo crescer, eu também consigo crescer. Eu vou te falar uma outra coisa. Não sei os outros ramos. Mas nesse ramo, eu não tenho essa coisa de concorrência, sabe? Tem... Para não falar que não tem
um concorrente, tem um aqui que até, eu não vou entrar em detalhes, mas Uma necessidade. me fez uma boa aí, me aprontou uma boa aí, mas não vou entrar em detalhes. Uhum. Mas a maioria não, a maioria eu tenho um tratamento de irmão mesmo, assim, sabe? O Marcos Chaveiro mesmo, que faz carimbo, muitas vezes ele me ajudou, muitas vezes eu ajudei ele. Sim. Entendeu? A gente troca experiências. Troca as figurinhas. Acho que isso é tão bom, cara. O Vermelho também me ajudou muito no começo. Uhum. Hoje, depois de um tempo, eu também ajudei bastante ele. Hoje já não tem muita... Só quando ele precisa mesmo, ele vem, me pergunta, me pede alguma coisa e tal. A gente se autoajuda, né? Uhum. Mas, assim, não tem essa coisa de... Sabe? De não querer passar a perna no outro. Pelo menos da minha parte eu não... Que bom. E não senti isso deles também. Legal. Eu trabalho com outras coisas também, né? No caso, os cartões de visita. Gente, os cartões estão muito legais, cara. Esse aqui ainda tem uns hologramazinhos aqui. Laminação holográfica. Legal. Olha lá, vocês estão vendo brilhar aí? Vendo brilhar? Olha que interessante, cara. Muito legal. Então. Viu, como é que você está fazendo carimbo hoje ainda, né? Continuo fazendo. E os equipamentos, você mudou os equipamentos de fazer carimbo? Não, por incrível que pareça, ainda continuo com os mesmos equipamentos. E são muito úteis, está sendo muito útil. Né? Sim. Eu pretendo dar uma modificada por esses tempos. Aí eu vou ver se eu dou uma evoluída, né, nos equipamentos e tal. Uhum. Uma coisa que eu tenho investido bastante é a questão das máquinas, né, os automáticos, os carimbos automáticos, os auto-entintados, como alguns conhecem, né? Uhum. Que é aquele que você só empurra, ele carimba. Eu tenho investido bastante em variedades desses carimbos. Tem uma variedade muito grande. Depois, se o pessoal quiser visitar... Você tem uma lojinha virtual, né? Tenho também. Lojinha virtual, não? Eu tenho a loja virtual e tem o Instagram tá. relacionado aos carimbos mesmo, né? Legal. E aos serviços gráficos e tal. Sim. E tem uma loja virtual... de produtos internacionais e nacionais, assim, bastante coisa interessante. Já fala disso aí. E os cartões, faço panfletos, faço arte gráfica, logo, o logo site. Justamente o logo da Bruve você já chegou a fazer pra gente? Fiz da Bruve e fiz o da On Demand também. Fez o da Bruve e o da On Demand também. On Demand, senhoras e senhores, é a banda, a minha banda aqui, que tá também nosso ilustre Alexandre ali, o próprio Essa daqui filho. acho que foi do que eu fiz, né? Só acho que foi. Ele tá um pouquinho mais escuro. Tá mais escuro. Foi isso que foi a impressão. É que não foi feito com senhorita, né? Aqui na caneca, mas o logo ficou sensacional, cara. Né? Logo da On Demand feito com carinho e exclusividade pelo nosso querido Mário Cantadeiro Filho, olha lá, ó. Vocês podem ver aqui, né? A nossa banda bunda. Então, mas criação de logo, site, toda essa parte. Assim, Mário, já chegou alguém e fala assim, eu quero fazer aqui, eu preciso de uma marca para minha empresa, mas não tenho nem ideia do que fazer, de como fazer. Da onde vem? O que você consegue extrair assim para poder criar umas coisas loucas? Porque, trabalhar com isso tem que ter uma imaginação fértil, não adianta. Da onde vem, cara? Assim, muitas vezes a gente acontece as duas coisas. Muitas vezes o que eu penso não agrada a pessoa e o que a pessoa quer não me agrada, mas eu faço. Cara, que complicado lidar com esses contratempos. Muitas vezes acontece. Já aconteceu muitos. Acredito. E muitas vezes a pessoa está pensando uma coisa, eu faço uma outra coisa e agrada a pessoa. Acontece. Né? Então, o que a gente estuda muito para fazer uma marca, para desenvolver uma marca? A gente tem que pensar muito na parte tanto de cores, é um estudo muito... Olhar a paleta de cores.
a psicologia das cores, porque você tem que pesquisar isso também. Tem. Né? Porque parece besteira, mas é uma coisa que, de certa forma, se você não fizer bem pensado, pode dar um efeito contrário do que você imaginava. Uhum. Né? Você tem que pensar também o que a pessoa faz, qual é o logo, para que finalidade vai servir aquele logo. Que né? nicho que atingir. Que nicho vai atingir e tudo mais. Tá. E aí tentar unir tudo numa coisa só, numa ideia só. Sim. Muitas vezes a gente consegue atingir o objetivo, muitas vezes para a pessoa, para o cliente, ficou legal, ficou joia. Mas a gente, por dentro, a gente fica, puta, não gostei, cara. Poderia ter sido alguma coisa poderia, diferente ou melhor. Então. Uhum. Porque a gente lança várias ideias, né? E a pessoa vai, não gostei dessa, não gostei de nada. Aí a gente faz tudo de novo. Tem isso também, né? A cor puxa humor também, né, Mariel? Sim. Essa parte mais da psicologia das cores, né? Sim, tem muita coisa por trás disso, né? Por exemplo, a questão de mensagens subliminares, né? Existe muito isso, né? Existem vários estudos que falam sobre McDonald's, Coca-Cola e tudo mais. Cada cor, ela te leva a uma sensação diferente. E essa sensação, ela pode, se bem aplicada, ajudar o seu negócio ou afundá-lo. Ou não trazer o resultado esperado, né? Exatamente. Eu estava olhando aqui o nome da tua empresa, McFly. Quando eu olhei, quando eu vi a primeira vez, eu já me remeteu eu já até sei o que a você De vai Volta falar. para o Futuro, né? Mas daí eu vi o Mac aqui, né? Também não é de McDonald's, é de Mário Cantadeiro. E o Fly, pôs uma águia aqui. Então, aí é que tá. Isso aí foi uma coisa que na hora, eu fiquei imaginando o que eu podia fazer. Essa águia já mudou umas 200 vezes já. Mudar é bom. Mudar é bom. Mas, inclusive a cor, né? Que ela inicialmente era azul. Né? Essa daí. Eu acho que eu lembro os primórdios da McFly, eu acho que eu até lembro. Ela era azul. E o McFly, o que seria o McFly? O pessoal fica imaginando um monte de coisa de Volta para o Futuro e tal. Todo mundo fala disso aí. Mas seria o quê? Mário Cantadeiro, o F é o filho. E aí, para não ficar um F solto ali, eu pensei assim, a ideia o que é? É querer voar. Então, fly. Eu joguei um fly ali e ficou. Aí depois veio a ideia da águia. Aí eu joguei a águia ali, num primeiro momento era uma águia diferente. Depois veio a águia próxima dessa daí, parecida com essa daí. Só que as asas eram inclinadas para cima. Né? E por fim eu acabei, né, baixando as asas e troquei a cor, inverti as cores. Legal. Então onde está vermelho era azul, onde está azul era vermelho. Eu dei uma invertida aí na. Legal. O meu primeiro nome era Marcanting. Era também Mário Cantadeiro, né? Marcante. Só que era Marcanting. Então eu quis associar o marketing ao Mário Cantadeiro, né? E usando o gerúndio também. Aí ficou o finalzinho. Só que aí ficou um nome muito comprido. Eu falei, não, tem que dar uma exprimida nisso daí. Né? Aí eu acabei... Você que está nesse ramo há um tempo, o que você acha que depende muito ou nomes mais curtos pegam mais fácil? Ou depende muito de como está sendo distribuído o nome da... Depende muito do ramo. Identidade da empresa e também. Da identidade da empresa. Tem nomes que são mais curtos, mas não pega, não tem uma liga. Tem nomes mais compridos que você fala, puta, que nome enorme.
mas ele tem alguma coisa nele que te puxa, te chama, entendeu? É um negócio complexo, meio, né? vem. Tem que ser um estudo, tem que ter um estudo Tem. por trás mesmo. Meu, deixa eu voltar lá nos primórdios, no passado ainda, porque eu fico intrigado com esse negócio da parte de... Vou ficar bêbado aqui, pô. Vá, não, mas é pra ficar mesmo. É, você fez o negócio da analista de sistema, né? Uhum. Como é que era pra criançada que hoje tá entrando hoje, como é que era lá atrás? Como era o tamanho dos trambolhos, dos computadores? Eu vou falar uma coisa que a maioria da molecada de hoje, até um pouquinho mais velho assim, não imagina como era. Quando eu fiz o primeiro curso, os computadores eles só tinham memória RAM. O que seria o RAM? Read Only Memories. Desculpa. Não é isso. Esse é o ROM. Ai, deu branco agora. Não tem problema. Era só memória RAM. Não, Era de processamento, né? não, acho que era ROM mesmo. Era ROM mesmo. Era Read isso, Only Memory. Isso. Era isso ROM mesmo. mesmo. A RAM veio depois. Uhum. E como funcionava essa memória? Você ligava o computador. Na época não existia o Windows ainda, né? Não existia o Windows. Era o Basic. Né? Era o Basic. Aí Era o DOS, né? MS-DOS. Não, MS-DOS. 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 E a linguagem, vamos dizer assim, era o Basic. Depois veio o Basic A, que o pessoal chamava, né, de Basica. Uhum. Aqui no Brasil foi rebatizado de Basica, era o Basic A. Uhum. Mas era assim, era o DOS e você programava no DOS. Eu lembro que minha mãe, no começo, ela tava fazendo uns cursos e ela queria trabalhar com isso e eu vi nosso primeiro computador, a gente ficou alucinado. Nossa, quanta coisa, né? Era uma janelinha. Era só aquela tela verde, né? E a telona verde lá. Aí vinha o read, né? A leitura e o cursorzinho piscando. Uhum. Aí você fazia toda a programação ali e tal, executava, dava o run, né? Para executar, ele executava. Bom, desligou o computador, ligava, já não tinha mais aquele programa, aquilo lá. Você tinha que fazer tudo de novo. Tudo de novo, meu Deus. Nessa época, o que a gente usava para não perder os programas que a gente fazia, né? As programações que a gente fazia? A gente usava um gravador de fita cassete, acoplava nele, olha que louco. Que loucura. Acoplava nele, dava um run e ao mesmo tempo apertava o rec do record do videocassete. Do videocassete. Enquanto ele executava, ele transferia aqueles dados para o gravador. Tá. Numa fita cassete Numa mesmo? fita cassete. Uma fita cassete. Até hoje tem gente que não sabe nem o que é fita cassete, mas é aquela fitazinha que a gente conhecia, fita cassete. Gravava lá e tal. Então, gravava na fita cassete. Quando você queria executar aquilo ali de novo, você chegava no ponto, você tinha que marcar, gravar alguma coisa em voz para programa tal, né? Aí gravava ali, aí dali você gravava, executava o programa e gravava aqueles dados do computador executando. Quando você queria jogar para o computador de novo, você fazia o processo inverso. Você, com ele acoplado, você dava um play e ele jogava para o computador de novo. Olha, cara, um arcaico tão usado hoje que só modificou o jeito de fazer as coisas hoje, né? Mas você vê como que era. E pra gente era uma maravilha. Nossa, era a coisa mais, né, top que tinha na época. Sim. E até tem uma coisa assim que me marcou bastante, assim, que eu perdi umas aulas, eu não lembro se eu fiquei doente. Eu acho que eu fiquei doente, eu perdi algumas aulas.
Só que como a escola era nova, eu estava na segunda turma, quer dizer, eu era da segunda turma que estava fazendo, né? Uhum. Então tinha... Era Basic 1, Basic 2... Acho que era Lotus 1, 2, 3... Nossa, minha mãe fez uns cursos loucos assim. E COBOL. Acho que era isso. Nossa, mãe. Aham. Tinha DBase, depois veio DBase 3 também. Bom, aí eu tava no Basic 1. Era a segunda turma do Basic 1. Perdi as aulas e fui tentar a reposição. Só que o que acontecia? Eu ia no curso, quando terminava minha aula, eu não saía dali e ia embora para casa. Eu ficava ali com o professor, tá? Ficava olhando o que eles estavam fazendo. Quando o professor precisava de alguma coisa, eu ajudava. Oi, cara. Às vezes, quando não tinha turma na aula seguinte, no horário seguinte, eu ficava lá com ele, a gente ficava mexendo nas coisas. Depois eu vou te falar uma que eu aprontei. Fala, eu quero saber. Aí, o que aconteceu? Não tinha reposição. Não tinha horário de reposição. Nossa. Aí, falaram, só tem esse horário aqui, mas é no Basic 2. Tudo bem pra você? Eu falei, tudo bem. E era à noite. Ai. Aí eu fui lá, entrei na sala de aula. Quando eu entrei na sala de aula assim, o professor estava dando prova do Basic 2. Aí o professor, o que foi? Que você precisa? Eu falei, não, vim repor uma aula. Aí o pessoal rachou o bico. Rachou o bico. Nossa, cascou o bico quando viu que eu entrei lá para fazer prova. Eu era do Basic 1. E você era do Basic 1? Tava fazendo uma reposição no Basic 2 num dia de prova. Beleza. Entrei, pessoal cascando o bico e tal. Eu entrei, aí o professor deu a prova para mim também. Beleza. Fui o primeiro a sair da sala de aula, todo mundo rachando o bico. Aí passou uns dias e tal, eu fui lá pra ver se, né, como que tinha saído na prova. Tirei 10. Você não precisava nem... Nem precisava. Piada interna. Nossa. Ego massageado com sucesso. Porra. Aí, então, eu tava falando desse professor, a gente ficava eu e um outro aluno e esse professor. E a gente ficava mexendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, inventando um monte de coisa. Como eu te expliquei, não tinha a memória RAM, só tinha a ROM. Então, o que acontecia? Tem um outro detalhe também. Não sei se você sabe disso, mas cada tecla do teclado, ele tem um código chamado código ASCII. Tá, sim, sei. Código ASCII 2. Então, cada tecla ela tem um código binário e hexadecimal. Uhum, né? Sim, de 0 e 1. Na verdade é o mesmo código, só que dependendo da programação que você faz, você usa ou hexadecimal ou binário. Tá. Né? Que se equivalem os dois códigos. E aí o que a gente resolveu fazer? A gente não estava fazendo nada. A gente tinha feito... Não sei se você lembra do Odyssey. Já jogou Odyssey? Já joguei Odyssey. Aquelas maquininhas que tinha antigamente também, dos carrinhos, que era o xizinho lá, que ele via desviando assim, o carrinho. Sim, carrinho, quer dizer, o carrinho só andava para um lado e para o outro, né? Só ia ter que ir desviando. A pista que descia. A pista que descia um do lado e você tem que ir desviando. A gente fez esse joguinho. Olha, que legal, cara. Nesse Basic aí. Você usava um prompt de comando. Sim. E lançava pro computador que ele queria. Os carrinhos, né? A gente fez com 2 carrinhos. Um era o X, que era o mais tradicional que tinha nesses jogos, né? Era o Xzinho, que é as 2 rodinhas, né? E a gente fez um Y.
E era tudo com código hexadecimal também. Na verdade, era um preenchimento que você fazia para preencher tela, para você escrever e tal. Então, ele tinha vários... Quem teve 286, 386, sabe como que fazia as telas. Antigamente era era desenhadinho diferente, né? Era os quadradinhos, tudo quadriculado e tal. Sim, exatamente. E a gente fez os carrinhos tudo assim, a pista descendo, tudo, batia. Fazia, a gente... Em pouco tempo, assim, a gente fez, sabe? E um dia a gente resolveu aprontar com o pessoal que ia entrar para aula prática. A gente pegou... porque quando você ligava o computador... Não é igual hoje. Hoje tem aquela puta apresentação, tal, do Windows, né? O logo lá. Na época, não. Na época, ele desenhava a tela, assim, como se tivesse alguém com um pincel, né? Desenhando, né? Então, ele preenchia com aqueles quadriculadinhos lá. Ele preenchia a tela, fazia um desenho, um texto, e depois fechava e aparecia o read, com um prompt de comando lá. A gente reproduziu tudo isso. Caramba! Que da hora! Em código de comando. Tudo em código de comando. Era tudo código. Não tinha, que nem hoje, não tinha mouse, como o pessoal está acostumado hoje. Era tudo só teclado. Tecladaço. Como é que foram os primeiros mouses que chegaram? Não era aquela bolinha que você ficava mexendo com a mão assim ou não? Como é que eram os primeiros mouses que chegaram? O primeiro mouse era quadradão, assim. Era quase um celular, assim, com 2 botões. Assim, e uma bola no meio. Uma bola, nossa, aquela bola era horrível, pesada. Tinha que abrir, limpar. Porque ele começava a enroscar. Nossa, era terrível. Uhum. Eu sei que, não contente com a gente fazer essa entrada, como eu te falei, cada tecla tinha o seu código. Simplesmente a gente travou todas as teclas do teclado. Então, quando a pessoa apertava qualquer tecla, aparecia no meio da tela assim, não mexe em minhas teclas. E reiniciava. Que da hora, cara! E a gente ficava de longe, só olhando, o pessoal apertava. Não mexe em minhas teclas. E reiniciava aquela apresentação. Nossa, E cara. não tinha... O único jeito era desligar o computador. Você não tinha o que fazer. Porque na época, até pouco tempo... Não, até bastante tempo atrás. Uhum. Hoje você usa a tecla ESC. Na época, eu acho que era... Não sei se era Ctrl Alt Del. Acho que era Ctrl Alt Del. Que é o que manda para o gerenciador de tarefa. Hoje manda para o gerenciador de tarefas. Na época ele reiniciava. Tá. Mas até um tempo atrás eu cheguei a usar Ctrl Alt Del. O computador começava a dar pausa, Ctrl Alt Del no negócio. Claro que ferrava a memória RAM isso aí. Puta merda. Mas nesse caso, o que acontecia? A gente travou até essa combinação. Então, mesmo que você fizesse Ctrl Alt Del, não tinha o que fazer. Só desligando o computador. Porque aí zerava a memória ROM e zerava o comando que você... Nossa, cara! Só assim. A gente fez umas... E era... vou te falar que era... Acho que umas 3, 4 linhas de comando. A gente conseguiu. Bom, vamos dizer assim que tentando pensar numa lógica, vocês faziam umas linhas de comando específicos para os teclados, né? Sim. Tá. E para fazer aquele desenho, né? Fazer o desenho. Você jogava... Porque, na verdade, o que acontecia? Era coordenadas. Você jogava coordenada e preenchimento daquela coordenada até um certo ponto. Preenchimento daquela coordenada até um certo ponto. Preencher para fazer o retângulo lá da tela. Uhum. Aí depois o texto, que ficava no centro, você centralizava o texto, escrevia lá o que queria escrever. E aí escrevia o read lá. Uhum. Punha o sinalzinho, que na época era o sinalzinho de maior, né? Tá. Maior que. Maior que. Aí e o cursorzinho piscando. Era um quadradinho que ficava piscando. Sim. Tudo aquilo a gente reproduziu. Putz, cara, vocês eram... Mas nossa, a gente ficava se divertindo lá atrás. O pessoal lá ia mexer, apertava, ficava... O que tá acontecendo? E não sei o quê. E a gente rachando o bico lá atrás.
Gente, que mexer no computador não dá pano pra manga, cara. Viu, como é que você foi, depois dessa época, como é que você foi acompanhando? Você foi fazendo curso pra aprimorar a tecnologia? Ó, finalmente entrou o Windows. E aí, como é que... Na verdade, o que aconteceu? Eu fiz esses cursos em 85. Uhum. Ano que meu irmão nasceu. Putz, Aí, eu já tomei outro. entregando, tomou... Em 85, 86, em 87 eu entrei no ENIAC, o Colégio de Informática, que também era um colégio precursor de informática. Era um colégio, ele tinha o técnico, né, o colegial técnico, e tinha só os cursos à parte também. Depois, bem posterior a isso, logo que depois que eu entrei e tal, aí entrou também primário, eles começaram, hoje é uma universidade. Legal. É UNG, desculpa, ENIAC, que é o nome de um dos primeiros computadores a serem fabricados. O ENIAC é Electronic Numeric Integrator and Calculator, que era o computador que era usado na guerra para fazer cálculo balístico. Putz, cara, você vê, se tem uma coisa que eu estava conversando, que é uma das conversas que eu estava tendo com o Paulo Matraca, que não foi, mas a gente vai retomar essa conversa lá. Como as operações não são bélicas, mas como a organização para a guerra modificou muita coisa no mundo, cara. E eu vou falar para você, são duas coisas que tomaram o caminho inverso do tradicional. Que a maioria das coisas que foram inventadas, elas foram inventadas para o bem e foram transformadas em objetos para o mal, né? Vamos dizer assim, né? Para destruição. Uhum. Né? Que é o avião, né? Que tem a história, né? Aquela... Não sei se é verídico ou não, mas diz que o Santos Dumont se suicidou, parece, por conta de ter visto o avião ter sido usado para a guerra. Né? Então ele entrou em depressão e tal. Não sei até que ponto é verdade essa história. Uhum. Mas tem isso. Então a maioria das coisas, o fogo, a pólvora, a maioria das coisas foram inventadas por uma finalidade e acabaram se transformando numa finalidade mais voltada para o mal, vamos dizer assim, né? Sim. E tanto o computador quanto a internet sofreram um processo inverso. Eles foram inventados para a guerra, não sei se você sabe disso. Sim, foram inventados para a guerra. Para armazenamento, para fazer armazenamento, fazer cálculos mesmo. Cálculo balístico, que era que eles faziam muitos cálculos por segundo. Nossa, enormes quantidades de cálculos por segundo. Sim. Então ele fazia... Estamos sendo atendidos, estamos sendo devidamente reabastecidos aqui no nosso chá do bem. Ninguém sabe o que tem nessa caneca. Nunca saberão. Apareceu no canto da tela, mas nunca saberão. Não. Eu gosto de chamar de isotônico, mas vamos lá. Então o ENIAC ele fazia o cálculo da trajetória balística do canhão para atingir um alvo. Uhum. Ou fixo ou em movimento. Então ele fazia o cálculo da parábola, a velocidade, tudo, para atingir o alvo. Né? Então foi desenvolvido. Só que você sabe o tamanho desse computador aí, desse ENIAC? Que eu tenho conhecimento, ele era enorme. Enorme. Precisava estar numa sala fria, porque ele esquentava demais. Quer dizer, todos os componentes nossos hoje... Trocava a válvula direto. E você precisava E era com válvula ainda. Era válvula. E válvula esquenta muito. Nossa Senhora. Era uma coisa, um absurdo. Era um absurdo. Aquelas válvulas... E válvula, juro pra você, era desse tamanho assim, ó. Pelas fotos que a gente via na época que a gente fez o curso. Eram umas válvulas desse tamanho. Sim, Trocava uma a cada não sei quantos minutos.
trocava uma. Porque as válvulas elas chegavam a certa temperatura que elas não aguentavam tanto o quanto tinha de ser processado, né? E era tudo, era até não tinha teclado na época, era tudo conexão tipo, de fio, que nem telefone. Parecido, que nem exatamente, telefone. parecido com telefone. Nossa, cara E o quanto que não... Putz. E a da internet também, você sabe, né? Da internet, como que surgiu a internet? Cara, me reforça a memória, porque eu lembro de ter estudado alguma coisa sobre isso, mas... A internet, ela foi criada também na Guerra Fria, na época da Guerra Fria. Sim, na época da Guerra Fria. Porque o que acontecia? As redes de computadores da época, elas funcionavam em linha. E, vamos dizer, é igual uma sequência de lâmpadas. Né? Tem uma forma de falar dessa ligação, que era eu acho que era em linha mesmo. Que se você se queimar uma lâmpada, todas elas apagam. Né? Era mais ou menos isso daí, as redes. Tá. Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram numa faculdade, numa universidade, eles começaram a desenvolver uma forma de rede que, mesmo que esse computador aqui fosse destruído, todo o resto continuava conectado. Operando. Que é o web ou www, né? Você sabe o que é? World Wide Web. Mas você sabe qual porquê dessa nomenclatura? Eu vi esses dias que de ela novo. Ela lembra uma teia de aranha. Sim, né? sim. Ela é baseada no desenho da teia de aranha. Então, você tem várias conexões aqui, então todos os computadores se conectam entre si. Né? Então, é grande teia mundial. Isso, grande teia mundial, isso mesmo. Que é baseado no desenho da teia de aranha. Então, se você destruir um computador aqui, os outros vão continuar funcionando em rede. Então, você não vai perder as informações. Você tem acesso às informações. Você pode não ter as informações daquele ali. Mas o restante você ainda tem. Tá ali. Então, ela foi criada para isso. E depois, com o final da Guerra Fria e tal, eles liberaram para uma universidade utilizar. Porque a Guerra Fria, na verdade, foi só uma Guerra Fria que a gente fala, uma guerra tecnológica. Exato, Guerra Fria porque não teve armamento, não teve a guerra propriamente dita, né? Foi uma guerra de nervos, na verdade. Né? Para ver que país estava conseguindo atingir melhores resultados com suas evoluções. Eles estavam na época da Corrida espacial. Corrida espacial, né? E a Rússia começou com o Sputnik e aí os Estados Unidos não queria ficar para trás, mandar Apolo, né? Aí perderam bastante equipamento, bastante gente também, até que conseguiram pousar na Lua. Sim. Aí entra as teorias da conspiração de que os Estados Unidos não foi para a Lua pica nenhuma, né? Mas tudo bem, né? Aí vai ficar... Se vocês quiserem comentar, colocar nos comentários se foi ou se não foi, deixa, tá livre para vocês. Exatamente. Então, aí depois que liberaram para essa universidade, aí ampliaram para outra, e aí começou a espalhar. Então, ela foi iniciada, o projeto era um projeto militar, como o ENIAC, o primeiro computador. Sim. E acabou se convertendo numa coisa que hoje é imprescindível. Em qualquer lugar que você vai, né? E quer queira bem, quer queira mal, a gente não vive sem. Lógico, tem lugares que ainda
tá longe dessa tecnologia, mas assim, uma boa parte do mundo, meu, Vive disso, vive da transformação tecnológica. É que nem, por exemplo, eu que estou habituado nesse meio, né, de automobilístico, né, na Fórmula 1, muitos carros de passeio hoje usam tecnologia oriunda da Fórmula 1, desenvolvida primeiramente para a Fórmula 1, as suspensões ativas. Exato. Câmbios automáticos ou semi-automáticos, CARES, recuperação de energia através de você frear ou reacelerar ou tirar a aceleração. O câmbio borboleta começou na Fórmula 1. Começou na Fórmula 1. Começou na Fórmula 1. Então, como ele tem essa tecnologia reversa, essa parte reversa, né? E como é que você foi se aprimorando depois que começou? Então, aí eu entrei no ENIAC. Aí comecei a fazer o curso, fiz o técnico, né, colegial técnico. Entrei no primeiro, fiz segundo e terceiro. Aí me formei. Aí eu ia fazer uma faculdade também de análise de sistemas, só que me orientaram a não fazer, porque era a mesma coisa que a gente já tinha visto, que não sei o que e tal. E eu no colegial, eu já tinha feito, inclusive, estágio em empresa. A gente fez desenvolveu um PCP, né? Planejamento e Controle de Produção. Uhum. A gente foi numa empresa, uma indústria lá de Guarulhos. Legal. A gente passou madrugadas lá, assim, desenvolvendo e tal, no CPD da empresa. Né, o PCP, eu lembro da empresa, quando meus pais tinham a empresa de brinquedos, foi desenvolvido o PCP lá para dentro. Meu, quanto tempo! Eu acompanhei muita parte do processo. Nossa, é um negócio complicado. A gente virou várias trabalhoso. madrugadas. E tem aquela coisa, né? Uma coisa que ninguém dá muito valor, mas que eu prezava muito por isso, assim, a questão do... como se diz? A lógica da programação. A lógica em si. A lógica é muito importante, cara, muito importante. Se você não tiver uma boa lógica, você não consegue desenvolver um bom programa. Porque essa lógica da programação, ela define o caminho que você quer ter com... Exato. Porque o que acontece? Quando você vai desenvolver um aplicativo, hoje, né? Aplicativo, mas na época um programa, tal, um sistema, uhum. Você tem que prever todas as situações. Nossa. Todas as situações. E não é todo mundo que tem essa capacidade. Não é mesmo? Não é todo mundo que tem essa capacidade. Então a gente penava muito. Você quer ver uma coisa? Na época a gente programava em COBOL. Uhum. E o COBOL judia muito. Minha mãe, acho que tinha comentado, acho que ela chegou a fazer, acho que ela não chegou, não sei, não lembro, minha mãe vai assistir isso aqui, ela vai me corrigir depois, mas eu não lembro se ela fez curso de COBOL, mas que tinha umas coisas que eu escutei falar que o pessoal reclamava muito, era COBOL. O COBOL, ele tem as divisions deles, né, que é a Procedure Division, Environment Division. Uhum. São 4 divisões, sendo que 3 são repetidas, são, vamos dizer assim, são fixas, né? Você tem que digitar aquilo tudo, de cabo a rabo, sem esquecer um ponto. Você não pode esquecer um ponto. Ponto, eu digo ponto mesmo. Porque você não tem. Não é aquele esquema que você não tinha como ir lá naquele ponto que dá errado e você tinha que apagar tudo que estava à frente daquilo lá para poder. No começo, você tinha que ou começar tudo de novo, porque a gente não trabalhava com mouse ainda. Nessa época a gente ainda não trabalhava com mouse. Uhum. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que procurar linha por linha. O que estava errado para vocês apagarem aquilo. Achar o que estava errado para você corrigir. Isso tomava um tempo violento. Nossa Senhora. Porque às vezes você já estava com todo o prompt de comando, todo tecnicamente pronto. Aquele infindável coisa de enfiar. E não funcionava alguma coisa. E você sabe o que era mais chato, vamos dizer assim, do COBOL?
é que as 3 primeiras eram obrigatórias. A programação mesmo começava a partir da 4ª. Nossa! Toda a lógica começava a partir da 4ª divisão, que era Procedure. Acho que era Procedure. Procedures, legal. Esse início dessas 3 primeiras linhas, assim, era tipo a sala, arrumando a sala para colocar as coisas. Exato. Só que não era uma arrumaçãozinha não, bicho. Era, olha, vou falar pra você, era male, aí umas 100 linhas de comando. Nossa, se não fosse mais. Sim, para dar início à programação. Oh. E não podia esquecer um ponto. Mas é absolutamente isso mesmo. Um ponto, porque cada comando ele era finalizado com um ponto. Então, se você esquecesse aquele ponto, ele não encerrava aquela linha de comando. Aquela linha de comando. E você ficava com uma linha de comando enorme. Aberta. Que poderia não estar funcionando depois. Ele não chegava na programação. Né? Se você esquecesse, ele não chegava no restante. Uhum. Então, porra, bicho, era um pé no saco, pra falar a verdade, bicho. Era um pé no saco. E aí, quando foi entrando as então, aí depois que eu saí, eu acabei não fazendo a faculdade. Acabei fazendo uma outra faculdade que eu até comentei. Sim. Desenho Industrial Comunicação Visual. Uhum. Mas depois eu me arrependi, porque se eu tivesse feito a outra, eu teria dado um prosseguimento e talvez tivesse subido mais nessa área. Nessa área, sim. O que aconteceu foi que na época eu trabalhava no Fórum de Guarulhos e estava início do processo de informatização do Fórum de Guarulhos. Uhum. Só que esse processo, mexeu com coisa do governo, é um perereco, cara. É um perereco. Vixe, demora. E eu, naquela ansiedade, não vinha. Eu tava com o saco cheio, aí tinha um pé no saco de um escrivão lá, Edivaldo. Cara, olha, cara nojento, cara. Cara nojento. Edivaldo! Cara, eu juro pra você, eu fiz a maior burrada da minha vida. Porque eu tava num ponto que eu tava pra voar no pescoço do cara. Eu ia apanhar pra cacete, mas eu ia pelo menos dar umas duas, eu acho que eu conseguia. Umas duas bolachadas. Depois ia apanhar pra cacete, igual gato no saco. Mas, cara, eu tava transtornado já. Sabe, o cara fazia umas perguntinhas. Sabe, o pessoal hoje fala muito de, como que é? Assédio moral, né? Que o pessoal fala. Uhum. Aquele cara era campeão. Nossa. Aquele cara era campeão. Ele fazia cada pergunta, cada insinuação, sabe? Que você fala, porra, bicho, pra que isso? O ser humano não quer evoluir, né? Isso que e outra, e você sabe que era interessante? Eu trabalhava, eu era menor eventual. Aí depois eu acabei fazendo um concurso lá e tal, eu passei a... como que chama? Tem uma nomenclatura lá tal, que no fim das coisas era a mesma coisa, só que você tinha um grau a mais, um salário um pouquinho melhor. Certo. Tal. Bom... Naquela época você já começava a trabalhar mais cedo, né? Eu comecei a trabalhar desde os 10, filho, com meu pai, tudo. E oficialmente mesmo aos 14. Com meu pai também, depois eu fui pro Fórum. Uhum, que na época eu entrei no distribuidor, que era da prefeitura na época. Depois o distribuidor foi acoplado ao Fórum, né, ao governo do estado. Então foi acoplado. Sim. Né? E aí
eu fiz um concurso interno, tal, fui para menor eventual, depois, lá na frente, eu fiz o outro para um grau a mais. Uhum. Bom, eu sei que eu trabalhava, eu levava processos para os juízes, para os promotores, para o distribuidor. E eu trabalhei uma época no distribuidor, uma época no primeiro cartório civil, que era onde estava esse lazarento aí. Aí depois eu voltei um tempo, porque eles me queriam, que o pessoal gostava de mim, lá no distribuidor. Eu cheguei a voltar para lá, mas meu tio trabalhava no primeiro civil, não sei se ele ou quem pediu, e me levaram de volta para o primeiro civil. Sim. E o pessoal queria, porque queria eu lá no distribuidor. Né? E o engraçado é que todo mundo formal, assim, com promotor, com juiz, comigo, os juízes de direito lá, tinha o juiz que era um juiz que cuidava de tudo lá, como que era? Ele tinha Uma patente diferente, tinha tá? uma patente. Uhum. Todos me tratavam muito bem, todos os juízes, promotores, todos me tratavam muito bem. E falavam comigo de futebol, cara. Comigo! Ficava me zoando, um dos promotores era corintiano, ficava me zoando. Seu time, não sei o quê. E os outros, funcionário, tudo formal. Tudo. Bom dia, boa tarde. Entrava e saía sem abrir a boca. Nossa. E quando eu chegava, os caras, sabe? Então, eu acho que eu tinha algum carisma, alguma coisa assim que, né? Eu quero carisma mesmo. E foi muito legal, assim, foi uma época legal. Só que, por outro lado, lá no cartório, era um perereco, cara. Era um perereco, era uma encheção de saco atrás da outra. Uhum. Sabe? Eu não estava mais aguentando. E onde que eu falei que eu fiz a besteira? Eu pedi exoneração. Nossa. Pedi exoneração. Você era concursado. Eu era concursado. Se eu não tivesse pedido a exoneração, ou que também não me orientaram, né? Eu sei. Afastamento, licença. Exato. Sem remuneração. Eu podia voltar depois. Mas não sabia, ninguém me falou nada. Uhum. Então pedi a exoneração e joguei tudo pro alto. Mas se tivesse me orientado, se alguém tivesse me orientado, não faz isso, pede licença não remunerada e tal. Tá. Poderia, né? Ter voltado, tal, ter transferido para algum outro lugar. Bom, enfim. Mas acabei fazendo a besteira. E passei um perrengue da bexiga, né? Uhum. Porque aí depois procurar emprego, não sei o quê. E eu achei que, como eu tinha feito o colegial técnico e tal, ia ser mais fácil. Não foi, cara. Foi bem mais difícil. Cara, eu cheguei a ver coisa no jornal que você desacredita. Os caras exigiam não sei quantos anos de experiência. Os caras exigiam inglês fluente. Os caras exigiam conhecimento e não sei o quê. Eu sei que exigia um monte de coisa. A lista de exigência era enorme. O salário, na época, acho que era 400, o que hoje daria em torno de uns R$700. Para esse monte de exigência. Inflação. Eu falei, que é isso? Nossa. Era muito abuso. E tinha os prostitutos que ia. Entendeu? Aceitava. E aceitava a proposta. E foi isso que acabou funhanhando com tudo. Uhum. Então, eu sei que eu passei uns perrengues brabo. E foi indo e tal. Aí eu fiquei um tempo afastado da informática. Uhum. Aí, num desses perrengues aí que eu tava, a minha cunhada, a Valdirene, ela, assim,
ela, ela praticamente reacendeu para mim o que tava ali dormindo, vamos dizer assim. Tá. Que ela pegou do nada, assim, ela chegou e falou assim, ó, ela tava trabalhando numa escola de informática. Aí ela falou assim, ó, tem um aluno aqui, assim, 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 ele precisa de Excel, não sei o que, ele conhece Excel, não sei o que. Eu sempre fui bom de matemática, né? Uhum. E eu sei que... Mas só que Excel, eu tava defasado pra cacete, né? Então, eu fiquei com medo da porra. Ah, não quero saber, já marquei, você vai começar amanhã. Falei, caraca, você tá louca? Falei, você tá louca? Colocar essa prova de fogo. Pois. Ai. E pra sair de Guarulhos pra Pinheiros. Nossa. Pra dar aula particular. Era aula Nossa, é longe pra caramba. longe pra cacete. É como daqui em Piracicaba. Uhum. Se não for mais, eu acho que é mais até. Sim. E foi. Eu sei que eu falei, aí fiquei naquela, né? Mas fui. Não passava nem pensamento. Não passava nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi. Aí fui, comecei a dar aula para um, dar aula. Aí daqui a pouco ela me vem. Ah, tem uma turma assim, o instrutor que tava aí vai sair fora, não sei o quê. Ih, Me jogou uma turma, cara. não tinha muito aluno? Tinha uns 2, 4, 6, 8, 10. Uns 10 alunos, mais ou menos. Era uma turma, uma salinha pequena. Ela pequena, mas 10 alunos, 10 cara. Porque alunos. nunca dei aula pra ninguém, assim. Nunca tinha dado aula pra ninguém. Sim. Aí pegou e me jogou outra bomba. Você jogou porque você tinha capacidade. Ela acreditava mais do que eu. Eu sei que eu fui, encarei. Meu, outra coisa que aconteceu assim comigo que eu desacredito, cara. Até então, né, não tinha dado aula tal. E fui, encarei e tal. Uhum. E comecei a dar aula pro pessoal tal. E o pessoal tudo, sabe, assim, atento tal. De repente, e assim, vamos dizer, eu tava aqui o quadro atrás de mim, os alunos tudo aqui, e no fundo era a porta de vidro que dava pro corredor. Eu sei que eu dando aula pra turma e tal, daqui a pouco, o cara que dava aula lá, que ele tava querendo aumento, chegou, o que era o instrutor da turma. Ele entrou, do jeito que ele entrou, ele bateu, assim, parou ali na frente da porta, voltou de ré. Eu falei, eita. Ih, rapaz. O que ele viu que eu não vi? Não, eu sei que ele bateu de frente e voltou de ré. Foi lá falar com a diretora. Fez o que fez para me tirar de lá. Nossa. E me tirou. E tirou. Me tirou. Porque ele conhecia ela há muito tempo. Há muito né? tempo e tal. E aí. Nossa, cara. Faz parte. É aprendizado. Filho. Aprendizado. É coisa que a gente passa que. Mas, Mário, você passou por tudo isso são portas e janelas que fecharam para abrir novas portas e janelas. Sim. Né? Assim, o que me deixou, vamos dizer assim, na época, eu fiquei um pouco... Bolado. Principalmente porque minha esposa estava grávida. E você tinha algo para fazer. E o Léo estava para nascer. Sim. E como que eu ia... lidar com tudo aquilo lá, né? Eu sei que foi... Mas é coisa que a gente tem que passar, cara. A gente tem que encarar e bola para frente. É claro. Nossa, bola pra frente. Você desenvolve hoje uma gama de serviços esplêndida, né? Até designer gráfico, né? Sim. Mais isotônico, só para complementar, porque logo já estamos terminando aqui também. O isotônico está chegando no fim. Nossa, acabou. Acabou.
Chegou no fim. Chegamos no fim. Viu? E como é que é esse negócio? E depois disso foram 10 anos de aula. Foram 10 anos, depois né, desse, depois desse incidente aí. Foram mais 10 anos de Mais aula. 10 anos de aula. Que era aquele corre que você teve que fazer também de manhã cedo, até. Meu, já fui de Guarulhos para Osasco. Já fui de Guarulhos. É louco. Viu? Não, eu percorro São E Paulo sem carro. de vez em quando. Era trem e ônibus. Trem, ônibus, era 4 condução às vezes. Putz, cara. Cheguei a pegar 4 condução. Ai, entorta o caboclo, cara. Isso porque eu vejo. Isso porque o costume de quem mora no interior é chegar em São Paulo e sofrer perrengue de carro pra você, quando você chega em Osasco, até você ir pra Guarulhos, meu. A minha referência é sempre o aeroporto, é claro. Mas só de Osasco pro aeroporto são quilômetros e quilômetros. Imagina você ter que sair cedíssimo. E isso quando não chove. Se chover, fudeu. Reduz adianta. a velocidade do metrô, do ônibus, do metrô, trem. Tudo. Fora as enchentes que ainda temos em São Paulo. Ixi, então, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, hoje você também, além de você fazer os carimbos, fazer a criação de logotipo, tá com um web designer também, né? Sim. Site, configuração de internet também. Tudo. Redes, hardware e software. Ei, mas na questão de redes, você já pega algo que está pronto e você dá uma aprimorada, ou você faz manutenção, ou você cria? As duas coisas. Eu faço, se precisar, tá, a gente desenvolve também. Uhum. Mas é uma coisa que eu tô meio que já largando mão, entendeu? Porque é uma dor de cabeça violenta também. É um bate-volta violento de precisa modificar isso agora. Precisa modificar aquilo agora. Você sabe que o cabo de rede, eles são 8 cabinhos trançados. Isso, exatamente. Né? Você tem uma sequência correta e não é... Então, por exemplo, aqui vem 2, aqui vem 2, aqui vem 2, aqui vem 2. Aí você tem que desenrolar ele. Aí esse daqui junto... Não, esse primeiro acho que é os dois mesmo. Depois esse segundo, você tem que fazer trançar com o terceiro, aí o outro com o segundo, aí depois... Ixi, cara, se você... E na hora de crimpar, se você não crimpar certo, ele não dá contato, não fecha a rede. Não fecha a rede. Nossa... Esse serviço, e tudo bem, hoje tem até algumas ferramentas. Eu já vi o pessoal fazer umas ferramentas que já deixa tecnicamente pronta essa parte trançada. Apesar de que eu vou falar para você, desde que eu comecei a mexer com rede, com cabo de rede e tudo, olha, não é exagero, cara, mas eu acho que se eu perdi menos de 20 conector. No total, acho que eu perdi menos de 20 conector. Tinha uma união de fatores também. Tinha a questão do material ser bem feito também. Auxiliar. Ou eu tinha que ter uma minúcia para mexer com esses materiais. Tem que ter. Porque se você... É como se fossem os dedos mesmo. Eles são trançados, então na hora que você puxa ele e tal, se você não cortar direitinho, dá problema. Na hora de colocar, principalmente na hora de você colocar o conector. Na hora de você colocar o conector, se ele entrar um pouquinho torto, ele não vai todos os cabos até o final. Ele tem que ir até o final. Por isso a medida tem que estar corretinha para que todos cheguem. Por exemplo, quando vai entrar, às vezes, dependendo do caso, quando você vai colocar, ele fica igual os dedos, assim, tudo um na frente. Outro... Então você tem que acertar tudo bonitinho, cortar certinho. Sim. Colocar ele até o final, ele tem que chegar até o final do conector. Para você poder selar, fechar. E a capinha, aquela capinha azul, ela tem que estar antes da travinha, que quando você cripa ele trava aquela capinha azul. Uhum. Se tiver para trás, você acaba pegando os cabos, aí ele solta. Nossa. Então né? Já entendi por quê.
Então, até para aproveitar e falar um pouquinho dos... Eu faço esses serviços aqui Aham. e eu sou representante também de equipamentos de tecnologia para empresas, né? Então, controle de estoque, inventário, essa parte toda aí. Uhum. A Marcante, a gente tem equipamentos de coletor de dados, impressoras térmicas e outros equipamentos assim Ai, que legal, que a cara. gente fornece para essas empresas, né? Uhum. Então é um trabalho também, é outro trabalho árduo que a gente faz também, de falar com as empresas tal, e fornecer esses equipamentos. A gente faz com tanto venda quanto locação desses equipamentos, Tá. o que inclusive a Marcante é uma empresa que foi pioneira na parte de locação desses equipamentos, porque até então era só todo mundo tinha que comprar os equipamentos e acabou, não tinha o que fazer. Sim. E hoje não. Hoje você loca esses equipamentos e muitas outras empresas acabaram entrando nessa área aí também, estão locando. Tá. Mas a Marcante foi a pioneira há uns 30 anos atrás. Uhum. Começou com meu tio, que faleceu esse ano, no começo desse ano. E agora está com meu primo. E a gente trabalha aí bastante aí para fornecer esses equipamentos para essas empresas. Bom saber. Estão todos na descrição desse vídeo, estão todas as empresas lá, estão com os contatos também. E tô com a loja. E como é que é essa loja loja? virtual. Como é que é essa loja virtual? O que você está oferecendo lá na loja virtual? Então, na loja virtual, a gente trabalha com vários ramos de atividade. A gente tem vários produtos, né? Que vai desde moda, beleza feminina, equipamentos eletrônicos, uma série de coisas que a gente tem lá, Uhum. né? Que você vai lá, escolhe, compra, a empresa entrega para você, tal, lá, bonitinho. E a gente tá sempre em busca de produtos novos, de equipamentos novos, ou vestuário, ou tudo. Empresas ou lojistas podem se filiar? Como é que funciona? Ou é você que faz a busca dos produtos para você fazer inserção? Então, a gente está, inclusive, também com dropshipping, né? A gente está fazendo dropshipping também. Legal. Então, se tiver alguma empresa que queira fornecer também, queira ser fornecedor, pode, de repente, conversar com a gente também. A gente pode estudar a respeito. Explique para os leigos o que significa dropshipping. Como é que funciona? Dropshipping é o seguinte, você tem um fornecedor, né? A gente faz vamos dizer assim, a intermediação direto com o fabricante, direto com o fornecedor dos equipamentos, do produto em si, né? Uhum. Então a gente faz a gente vê o que o cliente quer e vai no fornecedor, procura o preço mais acessível e o produto melhor para fornecer para esse Legal, cliente. mas cliente. Assim que foi o trabalho do dropshipping. Legal. Um fornecedor do fornecedor. Exatamente. Legal, muito bom. Marião, nossa, cara, que legal isso aqui. Como é que você gosta de gravação laser manual aqui? Então, Anéis ali. Nossa, faço também. cara. Caramba, você criou o Bombril acho que antes do Alexandre, viu? Não é possível, cara. Eu faço gravação de placas, depois até, se quiser, eu tenho fotos aí também de algumas coisas que eu faço aí também. Puta, que legal, tem que mandar aí pra gente ver. Putz. Anel, faca, tesoura, o que a pessoa tiver, eu faço gravação manual. A gravação a laser, eu tô com um probleminha agora na máquina, eu não tô conseguindo fazer a laser agora, mas vou voltar a fazer. E tô fazendo a gravação manual. Eu escrevo o nome, dedicação, tudo. Vai, que a pessoa precisar. Putz, legal. Olha, porque tem coisas aqui que eu tava vendo que na época que eu conheci você ainda não fazia.
O quê? Por exemplo, a gravação em laser manual, eu não sabia que você fazia. Não, na verdade, eu já fazia assim, é que eu não divulgava tanto, assim, né? Tá. Ficou com medo de trabalhar? Não. Mas sabe que é uma coisa que, assim, você acaba até esquecendo de colocar. Às vezes você vai, puta, eu esqueci de colocar. Aí, até chegar nesse cartão aí também, foi um processo aí demorado. Porque, inclusive, esse daqui eu tirei muita coisa que tava, porque tava muito cheio de coisa. Né? Cheio de Então, informação. tem coisas que eu faço que não estão aqui. Tem coisas que eu faço que não estão aqui. Marião do céu, é de ficar louco, cara. A gravação, eu tomei um susto uma vez, já faz outro tempo também que passou isso aí. Uhum. Aí a menina veio lá, não sei o que você gravou pra mim, você gravou pra mim a minha primeira aliança, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu fui ver lá, já fazia mais de 5 anos que eu tava gravando, eu achei que fazia uns 2, 3... Já, se perdeu mais de 5 anos. Já nem lembrava que fazia tanto tempo que eu gravava. Caramba, meu. E isso já faz tempo também. Bom saber, cara, bom saber. Aí, ó, se vocês quiserem se enrolar, né? Leva a aliança pra ele dar uma gravadinha lá pra vocês. Aí, 2005 pra 2022, vê aí quanto tempo. Pô, pra caramba, hein? Mó louco, hein? Já vai pra quase 20 anos, já. Né? Não, isso porque, por exemplo, meu filho nasceu em 2006. Putz, Guila, 17 anos, cara. É. Cê é louco. Marião, cara, depois dessa aqui, eu vou começar a mandar coisa pra você fazer. Não, manda aí. A arte, o que o pessoal precisar de arte, logotipo, site, vira e mexe, aparece o pessoal precisando, tá? Faço também, desenvolvo. Tem uma variedade de serviços aí. Que joia, cara, que joia. Ô, Alexandre, que você tá olhando pra lá e pra cá, que tá tudo bem aí? Se vocês, público em geral, estão vendo modificações luminárias aqui, é o que o Alexandre utiliza o próprio programa para usar nós de cobaia e ficar fazendo teste de iluminação, porque isso aqui logo vai chegar num estágio mais fixo. Até lá, a gente é usado como cobaia aqui. Não vamos entrar em detalhes do que da conversa que tivemos no começo. Em off, né? Melhor não entrar em detalhes. É tudo levado pro modo pejorativo, mas isso daí vai continuar em off. Por enquanto, né, Alexandre? Até tudo não ser mostrado aqui. Ô, louco, pelo amor de Deus. Até começar a fazer efeitos aqui. Isso, Então, eu acho que eu vou encerrar antes do efeito bater aqui. Uma coisa assim que... O sobrenome Cantadeiro, né? O pessoal acha que é alguma coisa inventada. Então, não, é o sobrenome. Não, é sobrenome mesmo. É sobrenome mesmo, é português. Português. Né? E tem duas explicações para a origem. Uma seria os cantores mesmo, a origem de cantores mesmo em Portugal. Uhum. E outra explicação seria que em Portugal, aliás, a maioria, né, dos países, não sei se você sabe, o sobrenome é de acordo com a profissão. Com alguns com profissão, outros da região de onde veio. Também, isso. Mas muito é com profissão. E em Portugal existiam os cântaros. São uma espécie de cabaço, uma coisa assim, que levavam a água, transportava água. Que legal, tal. Sim. Então, uma das explicações para o sobrenome seria esse. E a outra dos cantores mesmo, que em Portugal é chamado de cantadeiro, né? Os cantores em Portugal são os cantadeiros. E tanto que a minha família, meu pai foi, né? Saxofonista. Uhum. Eu tive eu tenho mais ouvido musical do que outra coisa, né? A gente percebe que... Me arrisquei, dei uma arranhadinha de vez em quando, uma arranhadinha no teclado, essas coisas assim.
tal, flauta. Até tem piadas internas da família sobre isso. Ixi, Mari. Vamos deixar para outro podcast. Mas, assim, a minha sobrinha é cantora. Cantora, grande Larissa. Larissa, um beijo pra você, querida. Tem que vir aqui. Tem que vir. Tem que vir. O meu filho, Léo, né? Grande guitarrista. E se arrisca nas cantadas também. E arrisca na cantada também, tá quebrando um galho. Além do mais, vocês fiquem espertos aí. O Léo tá na On Demand conosco aqui, fazendo um belíssimo trabalho, né? E é legal que o Mário vai assistir a gente. E é legal de contar com alguns feedbacks. Gente, tá não sei o quê, tá não sei o quê. É legal o seu ouvido musical, que ajuda a gente. Eu, às vezes, até me excedo, assim, às vezes o pessoal fica cutucando, fica apontando, não tá dando para ouvir, o instrumento tá baixo, o microfone não tá saindo a voz. Não tá legal, mas é bom falar. Eu lembro que tudo bem que a maioria dos casos a culpa é do Alexandre, né? Mas... então, principalmente quando ele tá na mesa de som, né? Lembra nas lives? Lembra na live da Demetrius? A live deu tudo errado por causa do Alexandre. Brincadeira, gente. A live foi um sucesso. Além do mais, a live da On Demand está aqui no YouTube. É só vocês procurarem aqui, né? Tem as lives que a On Demand fez, todas monitoradas pelo nosso querido Alexandre Lima. Você ia falar, eu acabei interrompendo. Não, é que você acompanhou e uma das lives você veio e ficava lendo as mensagens pra gente. Então, assim, parceria total, assim, em todos os momentos. Legal pra caramba, né? O Léo acompanhei ele. Aliás, eu conheci o Alexandre acompanhando a banda do Léo. A primeira banda do Léo. Sim. Né? É a Hitmix. Não é isso, Alexandre? Que o Daniel é seu primo. Às vezes eu confundo com sobrinho, primo. O Daniel, primo dele, era baterista da banda. Sim. Que legal, cara. Tudo em família, tá tudo perdido. E, eu falar pra você, não é porque tô aqui do lado da Alexandre, não, mas o moleque era fera, viu? O moleque, você tinha que ficar dando corda pra ele, empurrando ele, porque ele não acreditava no potencial dele, cara. Ele ainda é assim, Alexandre? Menos agora, né? Menos? Menos a Deus, né? Ele, o Daniel, ele tinha uma hora... Quantos anos ele tinha naquela época? Era bem novo, hein? Era novo. Nossa, não tinha nem 12. 9 anos, não era? Acho que era uns 9 anos ele tinha. 9 anos de idade? Já tocava bem? Tocava... ele nunca tinha tocado umas músicas. O pessoal começava a tocar, ele ia lá na bateria e pegava de primeira, cara. Nossa, cara. Aí depois ele ficava... Só que ele tinha um problema. Ele tinha mão pesada. Às vezes a gente ficava assim... Calma, Daniel, baixo. Né? Parece segura. Parece um baterista da On Demand que eu conheço, mas tá bom. Mais ou menos. Mas aí teve um dia até que ele passou mal. Não, essa eu vou ter que contar essa daqui. Pode contar, não tem problema. Que era... Quando não era o Alexandre, era eu, ou quando era nós dois juntos, né? Que levava a banda pra tudo quanto é lugar. Uhum. E isso porque o Alexandre nem é tão velho. Mas é. Então, aí uma vez, o Danielzinho naquele dia, ele exagerou. Cara. Ele batia com uma força, cara, que quase quebrava a baqueta. Pai, eu falei, calma, Daniel, vai devagar. Aí chegou uma música lá que ele falava que não sabia tocar. Eu falei, vai, acredita, você sabe tocar, acredita, vai. Ele foi, tal, meio contrariado e batendo com força. Aí ele saiu de lá com dor de cabeça, cara. Aí beleza, fomos lá no carro, a gente conversando com ele e tal. Só que ele começou a passar mal, bicho, dentro do carro. Ih, rapaz. Daqui a pouco, bicho, só vi assim. Vomitou dentro do carro. Ai, mano. O carro. Tava o Daniel, o Jimmy, o japonês, o Léo. E o Daniel. No carro. Nossa, cara.
Falar pra você, cara, cada perrengue que a gente passou ali. Mas não, quem tem banda tem história. Ah, tem. Não adianta. Ixi. Aí depois, o Léo sempre teve banda, né? Sempre participou de banda. Sim. Ele é cria do guri, não é? Cria do guri. Cria do guri. Cria do guri. Grande guri aqui de Cerquilho. O Léo fez não só no guri, ele fez canto coral, E violão, né? violão, e depois ele ainda fez teatro. Olha, O legal. Léo fez teatro durante um bom tempo. Muito bom. Aí depois ele foi pra. Depois da Ritmix, eu acho que ele. Não lembro se teve uma outra antes dessa. Aí ele foi pra. The Bruces. Pra The Bruces. Eu lembro que eu conheci o Léo quando ele tava na The Bruces. E Mário, falar com todo o respeito, porque eu lembro de você do Centro Espírita, né? Mas quando eu vi o Léo a primeira vez, eu falei, ô moleque metido. Eu achava o Léo metido, cara. Eu achava o Léo metido no começo, mas depois eu via, pô, tá humildãozão, é um bunda mole, mas tá tudo bem. Não, ele, quem era assim, na verdade, assim, ali na banda The Bruces ali, Uhum. eles tinham um pouquinho assim de... Um egozinho infládio. um egozinho Infládio. inflado, Infládio. Aí um pilhava o outro, né? Acabava dando essas coisas, coisas de banda e coisa juvenil. Tem que registrar também que, do mesmo jeito que o Alexandre fez, né, na Ritmix, a Marta, mãe do Murilo, também, aquela, eu vou falar pra você, olha, aquela lá também era Ponta pau pra firme. toda, olha, pau pra toda a obra, cara. Legal. Marta, um beijo pra você aí, pra família toda, aí o Rodolfo, o Murilo, Sim. Juliana, também, turminha nota 10. É legal quando tem apoio, né? Porque não adianta, já é difícil, assim, já é difícil viver de música. A gente fala por nós aqui, eu, Alexandre, principalmente. Aí, até como hobby é difícil. Até quando a gente não tem, até quando não se tem uma grande pretensão dentro da música, mas faz porque gosta, até nisso já é difícil. Se não tem apoio, é mais difícil ainda. Eu cheguei a ter banda também, né? Uhum. Numa época. Eu dancei num grupo folclórico de música portuguesa. Legal, mano. Família, tudo de artista. Olha a arte que faz, tudo artista. Arteiro. Tudo arteiro. Aí, dentro desse grupo aí, a gente chegou a montar uma bandinha, mas também não acabou não indo pra frente. Porque também era difícil a gente se encontrar, Sim. era complicado. Sim. Aí no fim a gente acabou deixando pra lá. Legal. Mas, São fases que a gente sim. passa, né? E- Olha, dentre todas as artes, e não dá nem. Olha, eu realmente eu acho que eu sei que é o fabricante Bombril aqui. O Alexandre ele apenas replica, ou duplica, sei lá. Né? Porque a gama. É a Solan, pô. É a Solan, Bombril é a Solan ali, ó. Gente, Mário, eu vou pedir a sua licença para nós encerrarmos, senão a gente vai ficar aqui. Opa. Olha, porque se a gente for trabalhar, conversar sobre cada uma das coisas aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Mas daí, as pessoas que quiserem saber mais, é claro, e todos os contatos do Mário, todos os serviços que ele disponibiliza estarão aqui na descrição, né? E vocês vão poder consultar, perguntar, tá? No cartão também tem QR Code, vocês vão poder também... você faz inserção, você que fez inserção de QR Code, né? Na parte da impressão também, né? E, gente, eu fiquei com o cartão na mão quase todo o tempo. O cartão de qualidade monstro, viu? Nossa, não é assim que... você tá fazendo cartões virtuais também? O pessoal tava surgindo um monte de cartão virtual aí. Tem o pessoal que pede, não é muito solicitado, mas
se precisar, a gente faz também. Legal, ó, bom saber porque essa gama tem uma gama meio crescendo nesse aspecto assim, o pessoal, cartão de visita, o pessoal quer tudo virtual, quer tudo aqui dentro, né? É legal que você pode disponibilizar a arte para o pessoal usar no padrão celular, né? Não, bom. dá pra gente fazer aí fazer uma transformação, né, no caso, da arte do cartão pro virtual também. Legal. Maravilha. Mário Cantadeiro Filho, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço aí a oportunidade aí, a bebedeira. E a bebedeira, a parceria. Agora dá para nós dormir? Dá, Opa. né? Pessoal, vocês que estão acompanhando aqui, não deixem de se inscrever neste channel que vocês estão acompanhando aqui, tá? Deixe o seu likezão, compartilhe, né? Ative o sininho de notifications e apreciem cada conteúdo que a gente vai estar colocando aqui. A gente espera nós esperamos estar agradando vocês com os conteúdos aqui, beleza? Nossos patrocinadores vão rolar aqui o nosso bate-papo inteiro, então não deixem também de dar uma olhada lá na Bruvin Plásticos, dar uma olhada na Astral Cables e fazer a sua cotação de seguro com a Prata Seguros, lá com o Thiago e com a Eline, tá? Toda essa gama a gente está fazendo parceria com pessoas que realmente estão firmes e honestas no mercado, tá? Então, quer acrescentar alguma coisa? Eu ia falar sobre a caixa aí. Não sei se o pessoal consegue ver a qualidade dessa caixa aí no vídeo, mas, meu, Faz essas top, caixas aqui, faz essas coisas. E olha, o todo o material dela é muito bem feito. Os componentes que vão nas caixas aguentam porrada mesmo, né? Então o Alexandre está confirmando. Não é plastiquinho, não. O negócio é bem... Não é coisa... Não é coisinha furreca, não. Aqui o negócio é bruto mesmo. Aqui é tanque de guerra, gente. Tá pensando o quê? Né? Então, ó, fora a segurança, porque o Alexandre tem levado a câmera, uma câmera, né, uma DLC, fora os equipamentos de áudio, equipamentos que são tecnicamente sensíveis, não pode ficar batendo, né? Sabe o quê? Sim, dá pra levar até notebook. corpo aí dentro. Dá, José, ó, cabe um corpite aqui, ó. Cabe uma perna aqui, ó. Não, Lembra na live. Na live da On Demand, a Bebel coube dentro de uma das caixas. Bebel, um beijo, meu amor, né? A Bebel coube dentro de uma das caixas. Vocês querem conferir essa cena, né? Está nas redes sociais da banda On Demand, então confiram lá, né? A Bebel já estreou essa caixa por dentro. Já sentiu que estar dentro de uma caixa dessa. De uma caixa, exatamente. Viu? Tô coitadinha. Viu? Gente, também cabos de qualidade com Astral Cables, vocês conferem também na nossa descrição, né? O áudio está chegando perfeitamente limpo para vocês, com alguns ruídos extras de fora que são de mexilhões de bocas, bar que está atrás. Algumas arrotadas e uns peidos do Alexandre, né? E a Prata Seguros assegurando a sua vida e a nossa vida aqui nesse estúdio aqui também. Gente, retorno com vocês na semana que vem, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 8h30 da noite, né? E continue acompanhando a gente, tá bom? Fortíssimo abraço, até semana que vem. Valeu! Valeu!